Bom, hoje eu quero finalizar lá onde eu estava, em Provérbios 2. Eu comecei do verso 1. Hoje a gente termina no versos 4 e 5, sobre os passos para se obter a verdadeira sabedoria. E aqueles que têm acompanhado, quem não acompanhou, depois pode assistir os vídeos passados, mas você vai abrindo Provérbios capítulo 2, versículo 1, nós vamos ler aí agora, Provérbios 2, 1 até o 5, que é onde fecha essa porção aí da exposição. E aí diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Até aqui, por enquanto, eu só vou revisar brevemente os pontos que nós já vimos. No verso 1, nós vemos aí a questão de aceitar a palavra, de esconder os mandamentos, né, como um tesouro guardado no coração, de sorte que a sabedoria de Deus, a direção de Deus para as nossas vidas, a partir do nosso coração, vai influenciar a nossa mente, a nossa vontade, os nossos desejos e nos ajudar a vivermos vidas melhores. Então, como nós vimos desde o começo dessa exposição, nós somos tolos por nascimento, por conta do pecado. Desde que o homem se rebela contra Deus e toda a humanidade manchada pelo pecado, o homem é tendente à tolice. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas depois do pecado essa imagem fica manchada e infelizmente nós temos uma tendência natural a seguirmos o caminho da tolice. Então, quem é que pode nos tirar do caminho da tolice, que está ligado ao caminho da perdição? O próprio Deus, né, no seu direcionamento, na sua palavra, com o seu poder, através da obra dele, do Espírito Santo operando em nós. Então, nós só conseguimos ser sábios quando Deus, por sua graça, nos alcança, nos transforma e nos capacita. Em suma, é isso que esses trechos de Provérbios trazem para nós. Mas essa sabedoria, ela não vem assim pronta, ela não cai assim já fechadinha. A gente precisa também, a partir do momento que conhecemos a palavra de Deus, nos empenhar e buscar crescer nessa sabedoria. Por isso que ele vai dizendo, se aceitares as minhas palavras, se esconderes contigo os meus mandamentos, guardando, para fazeres atento à sabedoria. Nós falamos da questão da atenção, nós falamos do desafio que é pregar nessa época nossa, em que nos distraímos com muita facilidade, em que estamos cheios de entretenimento, aparelhos tecnológicos que roubam a nossa atenção. Isso acontece o tempo inteiro, mesmo nas reuniões presenciais, nós temos uma tendência muitas vezes a ficar divagando, ou seja, pensando em outras coisas longe dali do momento do culto. Às vezes nos distraímos com a criança ou qualquer outra coisa, isso vai tirando a nossa atenção. Vimos aí a questão de ficar atento à sabedoria no verso 2, o teu ouvido, inclinar o coração ao entendimento, envolve humildade, envolve a gente reconhecer que a gente não sabe tudo e a gente precisa ser ensinado, e justamente por conta disso nós precisamos buscar em Deus essa direção. Verso 3, se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, um clamor a Deus por sabedoria. Da última vez nós falamos, quantas vezes você ora pedindo a Deus sabedoria? Muitas pessoas têm o hábito de orar pedindo a Deus sabedoria somente quando estão diante já de alguma situação complicada da vida. Mas a Bíblia nos exorta aqui a orarmos e clamarmos por sabedoria em todo o tempo. Tem que fazer parte das nossas orações todos os dias, porque todos os dias nós nos deparamos com situações nas nossas famílias, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, que demandam, que exigem de nós uma postura e exigem de nós sabedoria para honrarmos e glorificarmos o nome do Senhor. E verso 4 foi o último, ou melhor, o que a gente vai começar hoje, para a gente fechar. Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, nós observamos aqui todos esses passos
se não me engano, vai chegar aí a uns 7 passos aí para sabedoria, começando do verso 1 até chegar aí no versículo 4. E o de hoje é justamente buscar a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos. Interessante a tradução aí da Almeida, ou seja, nós devemos buscar, nós devemos nos empenhar, isso vai dar trabalho, isso vai exigir tempo, né? Isso vai exigir de nós mudanças, isso vai exigir de nós autonegação, isso vai exigir de nós autocrítica, ou seja, a gente precisa olhar para os nossos próprios erros, a gente precisa se analisar à luz da palavra para que possamos crescer na sabedoria. E aqui a gente já começa a pensar nas nossas prioridades, né? Ou seja, tempo nós temos, o negócio é que nós administramos mal o tempo que temos. Isso é um problema que todos nós talvez tenhamos que lutar contra. Deus nos deu 24 horas, nessas 24 horas nós temos o suficiente para trabalhar, estudar e fazer uma série de outras coisas, embora muitas vezes a gente acabe ficando mais atarefado, dependendo das nossas prioridades, e a gente acaba sempre negligenciando as coisas espirituais, as coisas de Deus, e por isso nós falhamos e fracassamos. Por isso que o autor de Provérbios traz essa ideia, que nós devemos buscar a sabedoria como um tesouro, como a coisa mais valiosa de todas. Porque muitas pessoas morrem tolas por conta de não terem a sabedoria, de não buscarem a sabedoria, de não se empenharem, de não priorizarem. Se a gente lembrar as palavras lá no Evangelho de Mateus, por exemplo, quando Jesus está ensinando para os discípulos, lá dentro do contexto do Sermão do Monte, Mateus 6, verso 33, a gente lembra de Jesus trabalhando justamente nas nossas prioridades, de não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas ao mesmo tempo ele traz para nós um princípio que norteia tudo. E lá o verso 33 de Mateus 6, Jesus diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia, ela começa trazendo para nós a verdade de Deus, ela vai nos transformando e ela agora vai mudar a nossa lista de prioridades. E aqui você já pode começar a se perguntar: quais são as suas prioridades? Que valor você dá às coisas espirituais e à verdadeira sabedoria de Deus? Talvez você seja uma pessoa que passa problemas na vida porque você não age com sabedoria nos seus afazeres, não se organiza, você acaba se atrapalhando e você acaba se prejudicando e deixando as coisas de Deus em último lugar. Infelizmente, nós temos essa tendência. Infelizmente, o pecado nos afetou a tal ponto que nós temos tempo para assistir o jogo de futebol, nós temos tempo para assistir a novela, nós temos tempo para assistir um filme, nós temos tempo para, nos distrair, mas não temos tempo para ler a Bíblia, não temos tempo para orar adequadamente, não temos tempo para fazer um devocional adequado, não temos tempo, muitas vezes, inclusive, para ir à igreja. Então, a gente precisa pensar com muita seriedade nisso, porque a Bíblia é clara em dizer que onde está o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração. E se o seu tesouro, se aquilo que é mais valioso para você não está em Deus e nas coisas de Deus, consequentemente, você vai deixar Deus no último lugar na lista, consequentemente, você não vai ser uma pessoa sábia, segundo as Escrituras. Então, a Bíblia está trazendo para nós essa comparação lá, no verso 4 de Provérbios 2, busque como prata, como um tesouro escondido, né? Como se fosse a coisa mais valiosa de todas, porque é a coisa mais valiosa de todas. Não adianta nada você ser bem-sucedido no seu trabalho, no seu comércio, nos seus empreendimentos, nos seus estudos e não valorizar o que é principal. Isso é muito triste. Então, a gente precisa pensar, dói o coração de saber que talvez nesse momento muitas pessoas, e eu não colocaria nem tão crentes mesmo, porque o crente mesmo, uma hora dessa, o coração dele está apertado por estar em comunhão devido aos tempos que nós estamos vivendo. Mas tem muitas pessoas que acham até bom não estar tendo os cultos como normalmente, porque é como se ela dissesse: agora eu tenho mais tempo para me dedicar a outras coisas. Ela trata a igreja como se fosse um mero ponto ali na sua agenda, se der certo. Eu vou para me distrair, eu vou porque, eu gosto do estilo, eu vou porque eu quero ouvir a música de tal jeito, eu vou porque eu não tenho outra coisa para fazer. É muito triste. E a sabedoria, ela vai colocar aquilo que é primeiro em primeiro lugar.
O Evangelho, quando nos transforma, faz isso também. Vai inverter, porque nossa tendência é sermos egoístas. Nossa tendência é o famoso ditado nordestino: farinha pouca, meu pirão primeiro. Então a gente acaba tendo o nosso ego como rei. As nossas prioridades, os nossos prazeres, aquilo que nós gostamos de fazer. E o devocional fica esquecido. Consequentemente, a gente vai enfraquecendo, consequentemente, a gente vai esfriando, consequentemente, a gente fica mais para lá do que para cá e a gente acaba se parecendo e valorizando mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. E é pecado. Isso é muito sério. Então, a sabedoria ela não vem fácil. Essa palavra buscar aqui é você achar aquilo que estava perdido, aquilo que estava em falta, é buscar informação, de conhecer. Quanto tempo você gasta lendo a Bíblia por dia? Não é só lendo, mas meditando naquilo que você lê. Né? De fazer um devocional, de sentar, de ler a palavra, de orar, de meditar naquele versículo que você leu, de pedir a Deus que te dê sabedoria para que você coloque aquilo que você leu e aprendeu no seu dia a dia. Quantas vezes maridos, esposas, lares estão com problemas porque o marido não busca sabedoria, a esposa não busca sabedoria, consequentemente não falam como deveriam um com o outro, afeta a vida dos filhos, afeta as próprias finanças pessoais por falta de sabedoria, porque coloca como prioridade coisas supérfluas, acaba se endividando, acaba bagunçando várias outras questões de família. Muitas vezes a própria saúde nossa fica afetada pela falta de sabedoria e é por isso que nós precisamos buscar essa sabedoria e clamar por ela mesmo, porque sem ela nós nos destruímos, nós afundamos, nós nos matamos, literalmente falando. Então, a Bíblia faz questão de lembrar para nós do trabalho duro que é conhecer a palavra. Só para a gente ter uma noção, eu vou citar alguns versículos aqui, talvez você não tenha tanta familiaridade em procurar rápido, você pode anotar e depois conferir com mais calma, né? Não fique avexado, mas acompanhe o raciocínio. Lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, a primeira e a segunda carta de Paulo a Timóteo são cartas pastorais, são cartas onde o apóstolo Paulo está instruindo aquele novo pastor que é Timóteo como proceder ali no contexto que ele está inserido. Então, quando Paulo vai falar sobre isso, capítulo 4, verso 13 e 15 de 1 Timóteo, diz assim: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com imposição das mãos do presbitério. Claro, ele está falando para um pastor, mas se a gente pegar o princípio de se esforçar em conhecer e estudar a palavra, vale para todos os crentes. Claro que sobre o pastor pesa mais isso. Faz parte, a parte principal do nosso ofício é justamente levar a palavra de Deus às pessoas e torná-la o mais clara possível. Isso envolve trabalho árduo, trabalho duro. Né? Ainda em 1 Timóteo, no verso 16, ele ainda fala: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Né? Aqui são vários conselhos que estão dentro dessa sabedoria eterna de Deus. A própria igreja depende desse direcionamento da palavra na vida. Né? Em 2 Timóteo também, lá no capítulo 2, verso 15, Paulo diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, a gente tem que se gastar nesse ofício de aprender, de crescer, de lidar até com coisas bem difíceis para ajudar com que a igreja cresça na palavra. Só que hoje nós estamos vivendo um contexto de uma igreja que é preguiçosa, de uma igreja que está sempre esperando pelos outros, de uma igreja que tem preguiça de pensar, de uma igreja que está paralisada, que está fria espiritualmente por conta disso. Porque é uma igreja que acostumou a ouvir a palavra como se estivesse consumindo um produto, a ir ao culto como se estivesse assistindo um show. Isso até no contexto tradicional também, no nosso contexto também isso acontece. É como se você só consumisse o culto. Fui, assisti, achei legal, voltei para casa e continuo vivendo do mesmo jeito. Né? Fui para o culto, assisti, ouvi os louvores, aquela emoção, a palavra falou comigo. Chego em casa, a Bíblia está fechada, chego em casa, oração eu deixo lá para o final, chego no meu dia a dia, eu oro quando dá certo, às vezes na pressa, aí eu tenho problemas no trabalho porque ajo sem sabedoria, tenho um problema na minha família porque ajo sem sabedoria, e aí depois
alguns ainda quase só faltam culpar o próprio Deus. Então não adianta nada você só assistir e ouvir. Não adianta nada se você ouve a palavra, mas você não medita nela, se você não pensa com mais seriedade naquilo que está acontecendo. Porque as pessoas estão mal acostumadas. Então, assim, não é que cada um vai interpretar a Bíblia do seu próprio jeito, mas quando se prega a palavra, quando se ensina a palavra, a ideia é que você que está ouvindo aí, você agora que está me assistindo também, é que você pense que isso aqui é para você, é para mim. E nós temos que mudar as nossas posturas, porque se a gente continuar nessa preguiça, e a preguiça é um dos empecilhos para a sabedoria, a gente só vai de mal a pior. A gente vai continuar na mesma frieza, a gente vai continuar tratando a igreja de todo jeito, a palavra de todo jeito, Deus de todo jeito, e pecamos. E nossas vidas vão se bagunçando cada vez mais. Por isso que você vai encontrar um monte de pessoas que estão na igreja, mas estão ali só de enfeite quase. Não adianta, não fique só esperando, você precisa aprender. Por exemplo, o próprio contexto de escola bíblica dominical. Muitas vezes você está ali, deu a lição no domingo, o cara assistiu a lição, mas no decorrer da semana ele não lembra mais nada, ele não pensa em mais nada, ele só quer chegar domingo de boas e assistir ali, ouvir e ir embora para casa. Mas a vida cristã, ela nos chama a sair da nossa zona de conforto. Ela tira a gente da nossa tranquilidade, porque tem que tirar. A gente fica acomodado, a gente se acostuma demais com o que é ruim. A gente se acostuma demais com aquilo que não agrada a Deus e a gente precisa pedir misericórdia a Ele e até perdão, porque nós não temos buscado, não temos nos empenhado em buscar essa sabedoria. E assim são muitas pessoas e a gente precisa pensar nisso. Então, os cristãos têm que se esforçar, não é só o pastor, não. Não é só o professor da escola bíblica, não. E, por sinal, dá um maior trabalho preparar lições, fazer um sermão, uma pregação. Se a gente fosse olhar do ponto de vista humano, é extremamente desgastante, porque dá trabalho e, de repente, a pessoa não dá nenhum valor. E quando eu falo valor, não é elogiar, não é aplaudir. É você meditar naquilo e buscar, pela graça de Deus, viver aquilo também. A ideia é essa. Se você não entendeu ainda, você tem que cair a ficha. Vá em Hebreus aí, já aproveita que você está em Timóteo, quem estiver em Timóteo, abre Hebreus capítulo 5, os versos 12 a 16, o autor de Hebreus, ele traz também uma exortação aos cristãos. E diz assim: pois, com efeito, quando devis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Olha como é um problema antigo na igreja. Muitas pessoas que já eram para estar dando aula naquilo, aí você ainda está como uma criança na fé. Não cresce na fé, não amadurece, porque fica sempre esperando. Porque é aquela pessoa ali que ela não vai se esforçar para ler, ela não vai se esforçar para entender, ela muitas vezes não vai nem orar. É aquela pessoa que às vezes tem um monte de dúvida, mas ela não tira, porque às vezes fica com vergonha, ou enfim, porque também não liga mesmo, ou não medita como devia, ou só abre a Bíblia quando vai na igreja. Tem um monte de gente assim, infelizmente, nas igrejas evangélicas. Pessoas que estão ali, levam a Bíblia, aquela emoção. A Bíblia, inclusive, muitas vezes está novinha. Tem Bíblia de gente que parece que comprou ontem, porque não usa, não tem um cheiro de quem está usando a Bíblia. É aquela Bíblia que fica só de enfeite. Não adianta nada. Por isso que a gente precisa pensar. As igrejas estão lotadas de pessoas imaturas, de pessoas paralisadas, de pessoas que perderam a noção da seriedade da palavra de Deus. Por quê? Porque não buscam a sabedoria e não se desenvolvem, não amadurecem, não crescem na fé e se constitui um problema. Às vezes você vai encontrar pessoas que estão há anos na igreja, mas que não se desenvolvem. Por quê? Porque ela não busca, que ela não clama, que ela não se esforça, obedecendo o princípio que a própria palavra vai trazer para nós aqui. Então, pense muito seriamente nessa questão. Como é que anda a sua vida de oração?
Como é que anda a sua vida de leitura da palavra de Deus? Né? A igreja já tem uns anos que vem investindo nesse sentido de trazer um roteiro de leitura bíblica durante um ano, às vezes de meses e tal, como temos feito já. Talvez você possa até perder ali por um tempo ou se atrasar, mas enfim, nós devemos focar nisso. E não só para você cumprir tabela, mas para que você cresça, para que você entenda, para que você saiba o que você crê. A coisa mais triste que eu acho é quando eu vejo muitas vezes o incrédulo confrontando um crente que não conhece a própria palavra que ele diz ser a palavra de Deus e ser a palavra que ele crê. Então não podemos nos dar esse luxo, não podemos brincar com as coisas de Deus. Então, quando a gente olha para Cristo, e claro que eu quero voltar aqui nos evangelhos, vá lá em Lucas, no evangelho de Lucas, no capítulo 2, a gente encontra uma cena muito interessante, porque Jesus, quando você olha para a vida dele, você vai observar que esses passos de obtenção da sabedoria, Jesus executou todos eles desde criança. Desde pequeno, Jesus já se desenvolvia de uma forma diferente e sempre buscava a sabedoria. Não dá para a gente ler todo o capítulo 2, o verso 41 em diante de Lucas, é aquele capítulo onde Jesus vai estar ali no meio dos doutores. Jesus vai estar ali ouvindo, Jesus vai estar ali aprendendo. Justamente porque como um homem perfeito, como alguém que também nos dá um exemplo, ele vai nunca agir de maneira orgulhosa. Imagina, ele é o Filho de Deus, mas se fez homem, habitou entre nós, sentiu as nossas limitações e também desenvolveu e cresceu em sabedoria. Verso 52 de Lucas 2 diz: crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Né? Ele seguia em frente, se crescia em sabedoria, superando obstáculos, se desenvolvendo, amadurecendo. Né, conhecendo mais sobre quem Deus é, sobre a palavra de Deus, como aplicá-la e buscando o tempo todo. Quando nós vemos Jesus tomar atitudes, se você olhar aí Lucas 22, vá um pouco mais na frente aí, Lucas capítulo 22, diz assim, Lucas 22 a partir do verso 39, ali é Jesus no Getsêmani. E aí tem assim, e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras e os discípulos o acompanharam. Quando, chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse, orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. E aí ele começa a orar. Se a gente voltar no capítulo 6 aí de Lucas, verso 12, né, você vai ver também, mais uma vez, Jesus naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Aqui foi antes dele escolher os 12 apóstolos. Perceba, né? Jesus, que é nosso modelo perfeito, é nosso Senhor, é a razão de ser da nossa fé, ele vai ali estar orando. Quantas vezes você ora para tomar decisões? Quantas vezes você ora quando você está planejando uma viagem, quando você está planejando um empreendimento, quando você está planejando estudar determinada coisa ou ir para determinado curso? Quantas vezes você ora antes? Não estou falando de orar depois, porque o que eu observo é que a maioria de nós muitas vezes se precipita, se entusiasma logo e a gente só deixa para orar depois, como se Deus fosse aquele que só vai assinar ali um cheque em branco para nós e a gente coloca o valor que quiser depois. Não, nossas vidas pertencem a Ele. Nossos planos têm que pertencer a Ele e têm que estar de acordo com a vontade dEle. Porque Deus muitas vezes vai nos dizer não. E se nós não buscarmos sabedoria, nós ainda vamos ficar com raiva de Deus. Nós vamos ficar chateados com Ele por Ele não nos dar o que a gente quer e não satisfazer o nosso gosto. Mas a sabedoria nos ajuda a alinhar nossa vontade com a dele, a dizer, seja feita a tua vontade. Muitas vezes Deus vai frustrar os nossos planos, vai frustrar os nossos sonhos, vai mudar a rota da nossa vida para que a gente entenda que nós somos dele, devemos viver para a glória dele, e se não for assim, não adianta nada. Por isso que Agostinho, o grande teólogo que eu cito muito, ele vai dizer, Senhor, onde os meus planos não são os teus, destrua-os. É assim que Agostinho coloca em uma das suas orações. E é assim que nós devemos orar também. E a sabedoria que nos ajuda nos capacita a entender melhor isso. Então, desde criança, a gente vê Jesus vivendo uma vida perfeita. Para a gente fechar e relembrar Colossenses 2, que eu já mencionei antes, Colossenses capítulo 2,
no verso 2 e 3, a gente encontra lá uma sentença interessante. Né? Aí vai dizendo, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em Cristo, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Lá em Provérbios nós aprendemos que devemos buscar sabedoria como um tesouro que está oculto. E o tesouro maior é Cristo. E Cristo é a sabedoria de Deus. E quando conhecemos a Cristo, temos a Cristo na nossa vida, nós temos acesso a uma sabedoria perfeita, a sabedoria de Deus, que vai nos capacitar a vivermos para a glória dele e agirmos de maneira que o honre em todas as coisas. Que tremenda! O quanto a Bíblia ela se harmoniza. O quanto Deus é perfeito nos seus desígnios. Então ele vai nos salvar, ele vai nos transformar, mas ele não vai nos deixar de pernas para o ar. Ele não vai nos deixar de boas, esperando a vida passar. Não. Ele vai nos colocar no seu exército. Ele vai nos chamar para a missão de servi-lo, adorá-lo e glorificá-lo com os dons que ele nos dá nos lugares onde ele quiser nos colocar. E a gente precisa muito clamar a Deus, Senhor, me ajuda a ter sabedoria. E essa sabedoria vai me ajudar a enxergar melhor as coisas de Deus, a entender melhor o que Deus quer para mim. Inclusive a não ficar chorando, me engano pelos cantos, reclamando da vida. Não. É dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Senhor, eu sou medroso, me dê coragem. Senhor, eu sou fraco, me dê força. Senhor, eu sou tolo, me dê sabedoria. Senhor, eu sou um pecador, eu sou pó. Né? Me perdoe, me renove e me ajude a viver para a tua glória em gratidão à salvação do Senhor na minha vida. Nós precisamos pensar nisso. Então, eu acho interessante quando o Paulo está aqui falando com os colossenses e que ele coloca a ideia de Cristo como a sabedoria, porque os homens nessa época dos colossenses estavam buscando sabedoria em outras coisas, outras religiões e filosofias da moda, e Paulo não. A sabedoria de Deus está em Cristo. O tesouro da sabedoria e do conhecimento estão ocultos nele. Quando nós vamos ver, sem ele nada do que foi feito se fez. Inclusive aqui em Colossenses 3, no verso 1, ele fala, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. O foco está todo em Cristo. O centro da sabedoria de Deus está em Cristo. Não é uma coisa escondida, não é uma coisa assim que só os mais inteligentes e com a forma... Não, está acessível a qualquer um. Pela graça de Deus, né? Os pequeninos, não interessa se você estudou só até determinado nível ou se você nem aprendeu a ler, não interessa. Se você conhece a Deus, se você cresce na sabedoria de Deus, você vai ter uma sabedoria de vida que você não aprende em universidade nenhuma, que você não aprende em escola nenhuma e que você também não aprende só com a experiência no decorrer da nossa caminhada nesse mundo. Então, é no Senhor que temos sabedoria. E ele vai mudar a nossa mente, ele vai mudar as nossas vontades, ele vai mudar a nossa maneira de pensar. E isso é glorioso. Então, voltando a Provérbios para a gente terminar, versos 4 e 5, se buscares a sabedoria como a prata, como tesouros escondidos procurares, então, verso 5 para a gente fechar, entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Busque e você encontra. Ore por isso e Deus vai ouvir. Se tem orações que Deus ouve e ouve com gosto, são orações feitas de acordo com a palavra dele. Por isso que a gente tem que aprender e crescer na palavra, porque quanto mais cheios da palavra nós estivermos, mais nós oraremos como Deus quer, mais nós viveremos como Deus quer, pecaremos menos e dessa forma teremos vidas que verdadeiramente o glorificam. Então é tremendo isso, porque se você buscasse, se você clamasse, se você guardasse, se você estiver atento, se você esconder no seu coração, né, você vai entender o temor do Senhor. Você vai amar esse Deus mais ainda. Você vai se alegrar nesse Deus mais ainda. Você vai ter uma vida muito mais saudável, uma vida mais alegre, uma vida mais em paz, mesmo diante das adversidades. Porque a sabedoria de Deus, e a gente também vê isso lá em Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 1, nos capacita também a sofrer para a glória dele. Então, que o Senhor nos ajude a seguir o exemplo, a seguir a direção das Escrituras, a alcançar essa sabedoria que todos nós precisamos o tempo todo,
e a orarmos e buscarmos como se fosse um tesouro, a coisa mais valiosa que nós temos na nossa vida. E quando eu falo coisa, não estou referindo a um objeto qualquer, mas no sentido de quem é o nosso tesouro é o Senhor. A coisa mais preciosa que nós temos nessa vida e na próxima é o Senhor. Ele é o nosso tesouro, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação e Ele também é aquele que é a nossa sabedoria. E nele nós somos verdadeiramente sábios, porque a gente vai se enxergar como tem que enxergar, conhecê-lo como devemos conhecer, viver como nós devemos viver para a glória dele. Que Deus abençoe as nossas vidas e nos faça entender essas verdades e a crescermos não só em estatura, né, como Jesus lá, mas também na sabedoria e no conhecimento do Senhor. Isso vale para todos os crentes, para todas as pessoas. E você que ainda, porventura, não tenha Jesus como seu Senhor, você só vai conseguir ser verdadeiramente sábio nessa vida se você buscar esse tesouro precioso, valioso, que você só encontra em Jesus Cristo.